Salve, salve, galera! E aí, como é que estamos? Como é que estão vocês? Como é que está o professor presencial? Tudo de boa, tudo tranquilão? Só na manhã do Jabuti? Então, professor de Geografia na área e convidamos vocês para mais uma viagem geográfica. Hoje falaremos sobre um tema que está muito em voga, inclusive faz parte desse mundo moderno que a gente vive, que é o mundo das tecnologias, da informação, né? Claro que, obviamente, é apenas um tópico. No entanto, não podemos deixar de falar, porque faz parte desse mundo tecnológico que a gente vive e que, inclusive, a própria geografia também estuda essa área, porque é através da geografia, que precisa estudar essas áreas, que a gente consegue compreender melhor a questão do espaço geográfico, que inclusive se tornou um cyberespaço. Olha só que interessante. Veremos também a questão do turismo no Brasil e no mundo, beleza? Então, meu querido aluno, minha querida aluna, professor presencial, nossa aula já começou, beleza? Vamos junto? Vamos lá no quadro, vamos lá. Professor, então quer dizer, professor, que existe o cyberespaço? Sim, o cyberespaço. Professor, o que seria esse cyberespaço? O cyberespaço seria esse ambiente virtual, esse ambiente tecnológico, esse ambiente do mundo da informática, da internet, da nuvem, cloud. Então, meus queridos, isso faz parte dessa nova economia, ok? Vamos começar aqui a rabiscar. Veremos esse assunto na nova economia. O turismo e sua importância. O turismo, professor, é importante demais. Tem lugares que ele representa um percentual absurdo no PIB, ok? Complexidade do turismo, do espaço turístico. E veremos como é que está o turismo no Brasil. Olha só. Não temos como negar que falar de tecnologia da informação não associar a globalização, não associar aos serviços, ok? O processo de globalização em particular e as mudanças provocadas pela introdução podemos botar aqui as novas tecnologias de informação, né? Criaram novos ambientes, novas relações de trabalho e novos hábitos de consumo. Olha só que interessante. Um primeiro parágrafo que nos leva a algumas reflexões interessantes. A globalização em particular, as mudanças provocadas pelas tecnologias da informação, criaram novos ambientes. Olha só, que novos ambientes são esses, né? Que novos ambientes. Professor, dá um exemplo aí. O ambiente virtual. O ambiente da nuvem. Professor, a nuvem, professor. O que seria a nuvem? Então, né? É esse ambiente virtual. Olha só, vou até voltar aqui para conversar com você. O ambiente virtual, a nuvem, ou cloud, né, como é falado em inglês, que é o termo correto, ele vem sendo uma tendência, é uma tendência mundial. Obviamente, já falei para vocês que essas tecnologias, elas evoluem e esse progresso, ele não para. Essas novas tecnologias vêm surgindo e a gente vai ter que fazer um rearranjo de nossas vidas. As empresas, as pessoas comuns, o cidadão comum, os países, a economia, enfim, tem que ir se adequando a esses novos modelos tecnológicos, ok? Professor, mas o senhor ainda não me explicou o que é nuvem. Nuvem, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você. Você tem um pendrive, tá? Aí você joga seus arquivos no pendrive, né? Conecta no computador e abre no computador.
Depois você salva seus arquivos, salva no pendrive novamente, tira e guarda no bolso. A nuvem não é assim. A nuvem é eu tenho um arquivo, relação de todos os alunos da mediação tecnológica. Eu posso colocar no pendrive, mas eu não coloco no pendrive, eu coloco na nuvem. Professor, ainda não consegui entender a nuvem. A nuvem são ambientes virtuais em que a gente coloca arquivos. Ou seja, são mega banco de dados que armazenam informação das pessoas. São multinacionais poderosíssimas que têm a capacidade de armazenar em algum lugar virtual os seus arquivos. Então, dessa forma, o que aconteceu com o pendrive? Ele perdeu força. Por quê? Professor, se eu tenho o pendrive em qualquer lugar que eu tiver, beleza. E a nuvem? A nuvem, ela é mais do que o pendrive, porque em qualquer lugar que você tiver, que te acesse a internet, você vai conseguir acessar a sua nuvem. Professor, mas não é qualquer lugar que tem internet. Disponibiliza a internet do seu celular para ligar um equipamento, ou acesse no próprio celular. Entenderam? Então, é uma tecnologia avançada e também é uma... Como é que eu posso dizer para você? É uma tendência, ok? A tendência é que todas as informações do banco de dados estejam nesses grandes sistemas, nessas grandes corporações que guardam nossos dados. Beleza? Isso a grosso modo. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, meus queridos, esse sim é um exemplo de novos ambientes, ok? Um exemplo de novos ambientes, vou apagar tudo. Novos ambientes, que eu posso dizer que são novos ambientes virtuais, novas relações de trabalho. Professor, como seria assim uma nova relação de trabalho? Olha só, as novas relações de trabalho. Você já ouviu falar em home office? Sim, professor, aconteceu isso muito na pandemia. Perfeito, é isso mesmo. Home office, inclusive, há vários estudos na área de administração, planejamento, enfim, mundo afora, que viram com uma certa delicadeza, tiveram um olhar diferente para o home office. O home office, ele vem e demonstra para as pessoas que as pessoas podem ser produtivas sem necessariamente estar no ambiente de trabalho, aquele ambiente de trabalho tradicional, ok? Professor, dá um exemplo. Pessoas podem trabalhar usando a internet, a nuvem, e manda o arquivo lá para o chefe, lá para o setor dele. E ainda, se quiser, ele consegue imprimir diretamente na impressora. Olha só que louco. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Então, essa globalização, ela é cada vez mais tecnológica, devido aos meios de telecomunicações avançadas, as novas tecnologias de informação. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, meus queridos, olha só, novos ambientes, novas relações de trabalho e novos hábitos de consumo. Professor, dá um exemplo de novos hábitos de consumo. Olha só, novos hábitos de consumo. Consumir o quê, professor? Consumo não necessariamente é aquilo que a gente come. Consumismo está relacionado a qualquer coisa que você compra para você. Por exemplo, agora a juventude aí está muito ligada em cartões digitais. Cartões que você compra para jogar no seu celular. Olha só, então é um consumo. É uma coisa nova. E muitos jovens, uma grande massa da juventude, quer agora esse card aí para estar jogando joguinho no celular. Beleza? Isso é um exemplo. Então é um novo modelo de consumismo. Beleza? Outra coisa, tem TV fechada de streams que demonstram para a gente filmes e séries que
não precisa mais estar na TV aberta, você vê, você pausa. Olha só que louco isso, que interessante. Então, é um consumismo diferenciado. Não precisa, tem pessoas hoje que nem tem mais TV a cabo, consegue só uma TV dessa, stream, e para ele já está de boa, tranquilo, porque tem muito a ser visto lá, muita coisa, muito filmes, muitas séries para consumir, para assistir a hora que quer, ok? Então, são exemplos de novos hábitos e consumos. Vamos lá no quadro. Além disso, promover uma revolução na maneira de fazer negócios e no modo de vida da sociedade. Lembra que eu falei para vocês e falo? A Revolução Industrial mudou para sempre o modo de viver e ser das pessoas. Então, esse modo de vida também está modificando novamente, ok? E também está tendo uma mudança na maneira de se fazer negócios. Professor, dá um exemplo nessa revolução de como fazer negócios. Olha só, novamente, esse mundo tecnológico, tudo está relacionado a esse mundo virtual, esses bancos de dados, essa internet da vida, internet das coisas agora, né? Então, vários produtos agora que a inteligência artificial, então, faz com que ele seja essa novidade. Inclusive, essa sociedade atual, ela vai, ao longo do tempo, se modificando e se adequando a esses novos modelos, ok? Esse novo modelo tecnológico. Por exemplo, pessoas que estariam no trânsito, fazendo parte daqueles grandes engarrafamentos, como eu falei anteriormente, pode trabalhar home office, não está nem gastando gasolina, não está tomando o cafezinho do trabalho, está tomando o cafezinho da sua própria casa, está gastando energia, não é mais do empresário, é gastando energia da sua casa. Olha só que interessante, né? E ele trabalha ao mesmo tempo que a mulher precisa trabalhar, realmente precisa trabalhar fora, né? E ele já está fazendo o almoço. Olha só, então essa é uma situação da atualidade, acontece em muitos lugares isso, tá bom? Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor, vamos lá. Professor, então, quer dizer, professor, que a tendência é cada vez mais esses novos modelos irem tomando uma nova forma e se colocando nos lugares desses modelos tradicionais? Perfeito, é isso mesmo. E nesse contexto em que se configura uma sociedade da informação, estrutura-se o que alguns economistas chamam dessa nova economia formada por empresas.com que exploram a área de tecnologia da telecomunicação, informática e internet. Professor, informática e internet não é a mesma coisa? Não. Olha só. Informática e internet não é a mesma coisa. Tá tudo junto e misturado, mas não necessariamente é a mesma coisa. Informática, você pode ter ela sem necessariamente ter internet, ok? A informática é uma vasta área de computação. Você pode ter um computador ligado sem internet, você pode estar trabalhando só numa planilha ou digitando um texto. Não necessariamente precisa ter internet, não precisa ter aquele cabo ligado, aquele cabo azul, ou Wi-Fi, beleza? Isso lhe dá acesso à rede mundial de computadores, mas são coisas distintas, ok? Agora, onde esse mundo, esse cyberespaço acontece, beleza, aí sim a gente necessita da internet. Vamos lá no quadro. É o caso das empresas produtoras de softwares. Softwares, professor, nunca ouvi falar nisso. Beleza, olha o que quer dizer, programas de computadores, ok? E de hardwares, equipamentos de informática. Hardwares são os equipamentos, softwares são os programas, são os aplicativos, ok? Então, empresas provedores de internet, ok?
Então, hardware, quando falar em hardware, vamos lá, hardware é o equipamento, é aquela máquina, é o que você vê, é o mouse, é o teclado, é o monitor, é o computador, é o HD, a memória, a placa-mãe, beleza? Isso tudo é hardware, impressora, enfim. Agora o software não, os softwares são produtos abstratos, é a lógica trabalhada para alguma finalidade. Por exemplo, quando você acessa seu smartphone, você vê lá uma telinha azul, vai abrindo, tal, vai digitando, aquilo tudo que você está fazendo é dentro de um software, também chamado de aplicativos. Beleza? E isso, galera, está em todo lugar e em tudo. Aplicativos, milhares de aplicativos. Então, quem faz isso são os desenvolvedores, são analistas de sistemas, entre outros, engenheiros de computação, enfim, a área dos tecnólogos, na área dos profissionais de TI, tecnologia da informação, na área de desenvolvimento de sistemas. Beleza? São eles que fazem acontecer esse mundo desse cyberespaço aí. Vamos lá. Professor, beleza, professor, entendi. Software é tudo aquilo que está dentro aqui do meu celular. Exatamente. Quando você liga, ele já vai abrindo e carregando todos os softwares. E o hardware, professor, ele desligado. Ele simplesmente sem nada, ele é o hardware. Exatamente, meu querido. É como se o hardware fosse o corpo e o software fosse a alma. Ninguém vê, mas está ali e é super importante. Nenhum vive sem o outro, ok? Vamos lá. Nesse caso aqui, não vamos confundir com religião não, beleza? Vamos lá. Dada a particularidade dessas atividades e o nível do avanço tecnológico que agregam, foi criado no mercado de ações dos Estados Unidos, o índice Nasdaq. O índice Nasdaq mede o desempenho dos negócios das empresas de alta tecnologia, inclui também as de biotecnologia. Meus queridos, olha só, então quer dizer que tem um mercado de ações, uma bolsa de valores só para alta tecnologia, só para essa área de tecnologia da informação, galera. Beleza? As situações decorrentes dessa nova economia tiveram forte implicação no espaço geográfico. As relações econômicas e sociais passaram a ser realizadas virtualmente. Olha só. Professor, mas o que isso quer dizer, professor? Olha só, professor, você acabou de falar que implica na questão do espaço geográfico, professor. O que a geografia tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Professor, então dá um exemplo. Você aí pode ter tido a experiência de ter comprado algum produto em algum lugar do mundo e ter chegado até você. Você precisou se deslocar? Não, professor. Ah, agora eu estou entendendo. Exatamente. Então, implica, ou seja, você não precisa sair do seu lugar. Você não precisa ir no lugar. Você então quebrou a barreira do espaço, ok? E do tempo. Professor do tempo também? Sim, porque você não vai perder o seu tempo indo lá e perder o tempo voltando. Você simplesmente vai fazer já outras coisas e só esperar chegar. Sem precisar de atravessador nem ninguém. Simplesmente nesse mundo do espaço, do cyberespaço, da internet, das tecnologias da informação, que lhe dão essa disponibilidade dessas ferramentas para você fazer isso. E muitos de vocês fazem isso da palma da mão, através do smartphone. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, isso aí é muito interessante, professor. É quase que uma tecnologia filosófica. Interessante mesmo. Vamos lá. É possível atuar em diversos lugares, em diversos setores, sem estar presente fisicamente, ou seja, o espaço, em certo sentido, e em determinadas situações, também se tornou virtual. Olha só que interessante. Não precisa mais estar presente fisicamente, ok? Vou até apagar novamente tudo aqui, ó, e reler, olha só. É possível atuar em diversos lugares, em diversos setores,
sem estar presente fisicamente. E em determinadas situações também se tornou virtual. O professor dá um exemplo. Reuniões dos queridos professores presenciais aí. Muitos deles fazem reuniões virtuais, através de aplicativos, beleza? O Meeting, entre outras aplicações, outros programas que fazem essas reuniões. Um está em Chupinguaia, outro está em Vilhena, beleza? E olha só, estou falando um exemplo de Rondônia, pode ser as pessoas da sua cidade. Você pode abrir uma chamada de reunião com seus parentes, com sua família, mas você também pode chamar pessoas que estão do outro lado do mundo. Estão compreendendo aí? Esse espaço ele se tornou virtual, não precisa mais da presença física mais para muitas coisas. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, isso aqui, professor, já me interessei, eu acho que eu vou entrar para a área das tecnologias da informação. Bem-vindo, meus queridos, é isso aí. Tem milhares de vagas no Brasil na área de tecnologia da informação que não tem profissionais qualificados. Beleza? Vamos lá. É fato que o desenvolvimento tecnológico, em razão da automação, reduziu o número de postos de trabalho nas indústrias e em alguns setores de serviços. Bancários, por exemplo. Bancário, professor, deixou de ter bancário por causa dessa tecnologia, dessa automação? Sim. Olha só, aqui pelo meu smartphone eu mando dinheiro, eu não preciso ir ao banco. Então já deixaram de contratar um bancário. Aqui pelo meu smartphone eu já tenho acesso a um PDF que é um boleto bancário. O próprio sistema do banco já lê aquele boleto bancário, eu não preciso nem ir ao banco para aquela máquina ler o código de barras. Olha só. Então, essas tecnologias vão tirando postos de trabalho. Beleza? E ainda tem a máquina, aquela máquina que já é bem antiga, a máquina, o caixa eletrônico, né? Ele faz o trabalho do ser humano ali, ó, de contar o dinheiro e entregar bem certinho para você a quantidade que você pediu. Beleza? Então, essa automação e essas tecnologias realmente vão tirando postos de trabalho. Vamos lá no quadro. No entanto, olha aí, ó, a notícia boa. Essa área de tecnologia da informação tem uma gama de profissões ligada à tecnologia da informação, ok? Na área de telecomunicações, na área de informática, na área da tecnologia em nuvem, que eu posso estar falando coisa nova para você, que deve estar curioso, professor, vou procurar saber o que é essa nuvem aí. Beleza, meu amigo? Olha aí, marcas importantes dessa globalização que se faz no mundo virtual. Quem não conhece aqui, ó, isso aqui está na vida de todo mundo. É o Chrome, a maioria das pessoas acessa a internet por ele. Isso aqui é o Firefox, esse aqui é o Internet Explorer. Então, são os navegadores de internet mais conhecidos no mundo contemporâneo. Professor, eu uso Opera. Você é raro. Você é um garoto raro, você é uma moça rara, porque geralmente são esses três os navegadores usados no mundo. Isso aí eu acho que é mais de 80% das pessoas utilizam esses três navegadores. No mundo, hein? Estou falando no mundo. Beleza, aqui para completar ainda essa área de tecnologia, eu posso falar para vocês que nesse mundo tecnológico, essas empresas de tecnologia, elas disputam palmo a palmo esse consumismo que tem dessa área de tecnologia. Todos nós somos consumistas de produtos. Todos nós, cidadãos mundiais, todo mundo desse planeta consome tecnologia, seja através de um smartphone, seja através de um aplicativo aí de redes sociais que você gosta de fazer um videozinho, tudo isso está sendo monitorado no mundo inteiro para ter a sua atenção, para consumir produtos. Olha só que interessante. Beleza? Obviamente que você, aluno do terceiro ano, é um rapaz, uma moça bem crítica, já sabe que a maioria dessas multinacionais aí, essas empresas de tecnologia poderosíssimas e altamente avançadas, não são do Brasil, não é isso?
Beleza? Então, assim a gente fecha esse assunto aí e pense nisso. Pense em entrar nessa área tecnológica. É muito vasto e tem muita vaga. Beleza? Vamos dar uma olhada agora como é que está a questão do turismo? Vamos lá no quadro. Professor, eu vou pesquisar, professor. Eu fiquei curioso. Fechou. Então, vamos falar que o turismo, ele é importante para vários lugares no mundo, galera. Ele é uma atividade econômica relacionada às características geográficas do lugar. As pessoas vão para ver paisagem natural, as condições ambientais como clima, vegetação, forma de relevo, proximidade do oceano e cultural. Museus, eventos culturais, feiras comerciais, conferências internacionais, tudo isso gera o turismo. Olha aí um exemplo aí do nosso turismo aqui em Rondônia, né? Ali a estrada de ferro, Madeira Mamoré, aqui em Porto Velho. As atividades econômicas relacionadas ao turismo incorporam espaço geográfico pelo seu valor paisagístico, isto é, pelo valor em virtude da importância histórico-cultural ou natural, para transformá-la em um espaço de consumo. Ou seja, a gente tem que ver aquele lugar como sendo alto potencial que pode ser explorado economicamente, ok? Para que as pessoas consumam esse turismo, beleza? Por ser dotado de belezas de expressões artísticas e culturais e de aspectos singulares, a paisagem exerce forte poder de atração e sobre os turistas e visitantes. O turismo depende que esse espaço seja produzido para que possa desenvolver-se como atividade econômica. Mas é claro, ele depende dessa beleza natural, muito lugar, não foi o homem que produziu, ele já esteve lá, foi feito pela própria natureza. Ali as belezas maravilhosas do relevo, por exemplo, do Rio de Janeiro, é isso? Assim, a atividade turística depende dos diversos fatores, como a infraestrutura. Agora aqui já está falando de infraestrutura, serviços especializados e o marketing para dizer que aquele lugar existe. Infraestrutura você vai fazer turismo no lugar onde as ruas são todas de cascalho? Muito difícil. Você tem que ter infraestrutura. Você vai ter uma boa dormida? Será se tem hotéis que vão oferecer bons quartos? Então, isso está relacionado à infraestrutura para o turismo, ok? Tem equipamentos, tem taxista, tem um bom traslado, tem internet, enfim, tem que ter infraestrutura, ok? Olha só, Teatro Amazonas, também muito visitado, ele é conhecido internacionalmente. Rio de Janeiro nem se fala, acabamos de falar dele, é um dos lugares mais visitados aqui do Brasil, ambos são, né? Aqui é uma referência ao mundo, a Paris, né? Torre Eiffel. Então, demos 3 lugares aí que são referência, são inclusive turistas do mundo inteiro vão visitar. E eu dei 2 informações de lugares aqui no Brasil, ok? Professor, o senhor não colocou nenhuma de Rondônia? Ela tem, até poderíamos dizer que tem, mas ela não tem esse nível de expressividade, ok? Precisamos, sim, de mais investimento do poder público para revigorar o nosso turismo, beleza? O que é necessário é planejamento, é necessário infraestrutura como estradas, aeroportos, portos, rede de água e esgoto para atender o volume da população, desses turistas, né, que se estabelece temporariamente nesses locais. É um dos principais negócios do mundo. A gente precisa, brasileiros, explorar mais. O mundo inteiro está ganhando dinheiro. Ou seja, pessoas que poderiam estar vindo para o Brasil estão indo para outros lugares do mundo. Beleza? E tem sido uma das atividades que mais cresceu nas últimas 2 décadas. Segundo a OMT, a Organização Mundial do Turismo, esses foram os 15 destinos turísticos que mais cresceram em 2019 em percentuais. Olha só, Mianmar, Porto Rico, Irã, olha, o pessoal está indo para conhecer o Irã, Uzbequistão, Montenegro. Esse Montenegro aqui é um país lá
Europa, tá, pessoal? Egito, Vietnã, enfim, olha só, muitos países aí que não estavam nessa rota do turismo, mas que investiram pesado, beleza? E eles são os 15 destinos turísticos que mais cresceram num momento não tão distante da nossa realidade, tá? Em 2019. E o fluxo de turismo dos turistas internacionais no período de 1950 até 2020. Olha só, o azulzinho, Europa. Então, para onde mais o turista foi desde 1950 até 2020? Para a Europa, esse azulzão aí. Beleza? A América ficou em segundo ali, ó, junto com a Ásia do Leste e o Pacífico. Então, galera, olha só o tanto que a gente ainda tem que percorrer para a gente se tornar um lugar atrativo para os turistas. Beleza? A Europa ainda é o maior destino de turistas do mundo. Beleza? Os 10 principais emissores de turista para o Brasil. Olha aí quem ganha. Nossos irmãos, los hermanos, os argentinos, é o que mais vem para o Brasil, seguido dos americanos, norte-americanos, depois os chilenos, os paraguaios que estão aqui do lado, os uruguaios, depois os franceses, bem pouquinho já, 0,24, depois Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha. Os 10 países que mais recebem turistas, agora é outra coisa. Esse primeiro quadro nos mostrou os principais turistas que vêm para o Brasil, beleza? Aqui no segundo quadro, os países que mais recebem turistas no mundo, em comparação ao Brasil. Olha só, França, 89%, Espanha, 82%, em milhões quer dizer, né? Se comparado ao Brasil, olha só. Como é que a gente pode se comparar, por exemplo, à França? 89 milhões de turistas, o Brasil 6. Vejam só que discrepância, o quanto o Brasil tem belezas lindas e tropicais e a gente não consegue desenvolver o turismo com o potencial que ele tem, galera. Beleza? E a indústria do turismo no Brasil, agora vamos falar só de Brasil, não pode ser analisada sobre a ótica da geração de empregos ou de uma nova possibilidade econômica, em que alguns países não conseguem explorar todo o seu potencial, como é o caso do Brasil. Corresponde a cerca de 1% do fluxo internacional. Então, são várias óticas, o turismo ele é complexo, ele requer muito investimento, e, obviamente, que no Brasil a gente precisa também investir muito mais. Outra questão que deve ser considerada entre elas, os efeitos ambientais e sociais. No quesito social, existem questões relativas à exploração do trabalho infantil. A gente sabe, quando você viaja, vai fazer turismo, a gente ainda vê crianças pedindo para os turistas dinheiro, comida, beleza? Turismo sexual, né? Tem a questão de pessoas virem de fora para fazer turismo sexual. Vamos lá no Brasil, as mulheres são bonitas, barará e barorô. Prostituição, inclusive exploração sexual de crianças e adolescentes. Não podemos deixar de falar isso, ok? É feio? Mas é uma realidade, acontece, tá bom? Não podemos colocar panos quentes, não. Precisamos resolver isso aqui no Brasil. Ponto de vista ambiental, também tem uma questão ambiental aí. Deve-se considerar questões referentes à transformação do espaço com natureza relativamente bem conservada e que passa a ser explorada comercialmente, com a construção de casas de veraneio. Olha só, essas casas de veraneio, hotéis, às vezes feitas ali à beira-mar, numa área de preservação ambiental, então vai tirando ali, vai mudando ali aqueles ecossistemas ao longo da costa brasileira. Isso vai alterando, vai dando um desequilíbrio ecológico, beleza? E, obviamente, que pode causar impactos ambientais, beleza? Tudo isso para receber turistas. Então, temos também que ter a responsabilidade ambiental e social. Ao desenvolvimento do ecoturismo em unidades de conservação,
sem o respeito a determinados critérios que promovam a preservação da fauna, da flora e a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas naturais, inclusive os marinhos. Então é isso, a gente precisa, sim, desenvolver o turismo, mas a gente precisa, sim, manter o equilíbrio dos ecossistemas naturais do Brasil, ok? A intensificação da atividade turística aqui no Brasil, em diversos municípios, sem que haja uma ampliação de infraestrutura de saneamento básico, ao aumento do tráfego de veículos nas regiões turísticas, entre outros. Então, a gente vai ter ali muitos municípios com essa intensificação, né, de atividade turística, muitas delas sem sem infraestrutura, com problemas de infraestrutura e problemas de saneamento básico, ok? Isso, às vezes, podemos dizer que tem lugares que as pessoas vão só uma vez, não voltam, beleza? Olha aí o pessoal lá em São Paulo, às vezes, geralmente isso aí acontece em feriadão, né? Indo para o interior de São Paulo. Isso acontece muito, principalmente em feriadões prolongados. E aí, o perfil do turista estrangeiro no Brasil, de onde eles vêm? Vimos aí ó, que o primeiro lugar da Argentina, depois os norte-americanos e depois os chilenos. São os 3 maiores turistas que nos visitam aqui. Então, essa imagem aqui mostra, né, nossas belezas. Nós temos muita coisa que é vista a nível internacional, mas a gente precisa de muito mais lugares serem melhorados e ampliada a infraestrutura para também receber turismo. Inclusive, por exemplo, Rondônia tem um grande potencial e a gente precisa explorar de uma forma melhor, ok? Os 10 destinos de férias mais procurados no Brasil, ó. Primeiro é o Rio de Janeiro. Professor, mas lá é tão violento. Violento, porque a gente só é o que mostra na TV, mas é um lugar muito bonito, tá? Depois São Paulo, Gramado, no Rio Grande do Sul, Ubatuba, São Paulo, Porto Seguro, na Bahia, Florianópolis, Fortaleza, depois Natal, Rio Grande do Norte, Porto de Galinhas, em Pernambuco, e Campos do Jordão, em São Paulo. Percebam que entre os 10 não tem ninguém da região norte, beleza? Precisamos melhorar isso aqui na nossa região, beleza? Galera, era o que tínhamos, daqui a pouco a gente volta para um resumão. Tchau!